Carlos sempre gostou de aniversários simples, daqueles com bolo caseiro, poucas pessoas e risadas conhecidas. Naquele dia, ele acordou com a sensação tranquila de quem esperava apenas mais um ano passando, nada além disso. A casa já tinha cheiro de café, a rua seguia no ritmo normal, e ninguém parecia imaginar que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Carlos passou a manhã resolvendo coisas pequenas, respondeu mensagens, riu de parabéns repetidos e pensou que aquela festa seria só mais uma lembrança comum. Mas havia um detalhe no ar, algo difícil de explicar, como quando a gente sente que esqueceu alguma coisa importante, mas não sabe o que. À medida que a tarde se aproximou, o clima mudou devagar, quase sem aviso. As pessoas chegaram sorrindo, a conversa correu solta e Carlos seguiu sem perceber que aquele aniversário estava prestes a sair do controle de um jeito que ninguém ali imaginou. Carlos levou a vida inteira daquele jeito simples e previsível que muita gente conhece bem. Ele trabalhou no mesmo bairro por anos, cumpriu horários, fez amigos de rotina e se acostumou com dias que quase sempre pareciam iguais. Não buscou grandes mudanças, só queria tranquilidade, alguma estabilidade e momentos calmos com quem gostava. Para ele, felicidade morava nas pequenas coisas, como uma conversa no portão, um almoço em família e uma comemoração sem exagero. A festa de aniversário entrou nesse mesmo pacote. Carlos só queria juntar algumas pessoas queridas, comer um pedaço de bolo e encerrar a noite cedo, sem barulho e sem surpresa. Mas já nas primeiras horas daquele dia, algumas coisas começaram a destoar. Gente que quase nunca aparecia mandou mensagem confirmando presença. Vizinhos que mal falavam com ele demonstraram interesse inesperado pela festa. Até o clima da rua parecia mais atento, como se as pessoas observassem a casa com curiosidade discreta. Carlos notou, achou estranho por alguns segundos, mas deixou passar. Ele sempre acreditou que nada de muito diferente acontecia com gente comum como ele. Enquanto arrumava a casa, percebeu que a ansiedade vinha de um lugar novo. Não era nervosismo, era uma sensação estranha de expectativa, como se algo estivesse se formando sem dar sinais claros. Cada toque de campainha soou mais alto do que o normal. Cada conversa parecia carregar uma pausa desconfortável, como se alguém soubesse de algo que ele ainda não sabia. Carlos tentou rir disso, seguiu com os preparativos e manteve o jeito calmo, mas por dentro sentiu que aquela noite não seguiria o roteiro simples que ele planejou. Algo estava prestes a mudar, e mesmo sem entender o motivo, ele sentiu que não tinha mais controle sobre o rumo daquele aniversário. A festa começou do jeito que Carlos esperava, com conversa espalhada pela casa, copos na mão e gente se acomodando onde dava. Ele circulou entre os convidados, ouviu histórias repetidas, agradeceu abraços e tentou ignorar aquela sensação estranha que não ia embora. Foi quando percebeu algo fora do lugar. Algumas pessoas começaram a comentar a mesma coisa, sempre em voz baixa, sempre com aquele sorriso de quem não sabe se fala ou se guarda para si. Carlos ouviu pela primeira vez quando passou perto da mesa do bolo e alguém comentou que o relógio da parede estava parado. Ele olhou rápido e riu, achou que fosse brincadeira. Mas em poucos minutos surgiram outros comentários. Um convidado disse que o celular não atualizava a hora. Outro falou que o carro na rua marcava o mesmo minuto fazia tempo demais. Carlos tentou manter o clima leve, mas começou a reparar que todos os relógios da casa mostravam exatamente o mesmo horário. Ninguém tinha mexido neles. O mais estranho foi perceber que não era só ali. Gente que saiu para atender ligação voltou dizendo que o comércio da esquina tinha parado no tempo. As pessoas na rua olhavam para os relógios, apontavam, conversavam entre si com o mesmo espanto. O burburinho cresceu rápido. Alguns riam, outros ficaram sérios. E havia quem tentasse explicar com lógica, mas nada encaixava. Carlos sentiu o coração bater mais forte quando percebeu que aquele momento parecia girar em torno dele. Era o aniversário dele, era a casa dele, era aquela festa simples que agora prendia a atenção de todo mundo. Quando alguém sugeriu sair para olhar a rua, quase todos acompanharam, e ali ficou claro que algo muito estranho estava acontecendo. Pessoas pararam no meio da calçada, carros reduziram, comerciantes saíram das lojas,
todos olhando para o mesmo ponto invisível, que ninguém sabia explicar. Carlos ficou parado no portão, cercado por rostos confusos e curiosos. Ele não entendeu como uma comemoração tão comum virou o centro daquela situação absurda. Não houve barulho, não houve anúncio, só aquele silêncio pesado e coletivo. Pela primeira vez, ele sentiu que a cidade inteira respirava no mesmo ritmo, presa a um detalhe que ninguém conseguia explicar. E tudo indicava que aquilo ainda estava longe de acabar. Depois daquele momento no portão, nada mais pareceu normal para Carlos. As pessoas falavam todas ao mesmo tempo, apontavam para os relógios, checavam os celulares e olhavam para ele como se esperassem alguma resposta. Ele não tinha explicação nenhuma, mas sentiu que precisava manter a calma. Tentou acalmar os convidados, disse que aquilo logo se resolveria, mesmo sem acreditar muito nisso. O estranho foi perceber que quanto mais o tempo parecia parado, mais as pessoas se movimentavam. A rua ganhou vida de um jeito confuso, com gente chegando só para ver o que estava acontecendo e indo embora com ainda mais perguntas. Carlos caminhou alguns passos pela calçada e notou que o silêncio tinha virado curiosidade coletiva. Ninguém entrou em pânico, ninguém brigou, mas todos pareciam presos naquele instante. Alguns começaram a rir nervosos, outros gravaram vídeos e havia quem comentasse que aquilo nunca tinha acontecido antes. Carlos ouviu tudo como se estivesse distante, tentando entender o que aquilo dizia sobre ele mesmo. Sempre viveu com pressa, achando que o tempo escovia rápido demais, e agora estava ali, no dia do próprio aniversário, vendo o tempo simplesmente parar. Essa ideia bateu forte dentro dele. Carlos percebeu que passou anos esperando o momento certo para mudar pequenas coisas da vida, sempre adiando decisões simples. Ali, cercado por desconhecidos e conhecidos unidos pela mesma estranheza, sentiu algo diferente. Não era medo, era clareza. Se o tempo podia parar sem aviso, talvez não fizesse sentido viver sempre esperando depois. Ele olhou para casa, para os convidados e para a rua tomada de curiosos e sentiu gratidão. Aquela confusão mostrou que até a rotina mais comum podia esconder algo extraordinário. Quando os relógios voltaram a andar quase sem ninguém perceber, a cidade retomou o ritmo aos poucos. As pessoas se despediram comentando o ocorrido, ainda rindo e tentando entender. Carlos voltou para dentro de casa com a sensação de que aquele aniversário deixou mais do que lembranças estranhas. Ele saiu dali com a certeza silenciosa de que não queria mais deixar a vida passar sem atenção. Mais tarde, quando a casa já estava quase vazia e o barulho da rua tinha voltado ao normal, Carlos sentou sozinho na sala e ficou olhando para o relógio da parede. Ele funcionava como sempre, marcando os segundos com aquele som repetido que nunca chamou atenção antes. O que mais incomodou não foi a falta de explicação, mas a forma como tudo aconteceu sem aviso e sem deixar rastro. Ninguém descobriu o motivo, não houve notícia oficial, não apareceu especialista nenhum para explicar. A cidade simplesmente seguiu em frente, como se aquele detalhe tivesse sido um tropeço do dia. Carlos respirou fundo e pensou em quantas vezes tratou o tempo como algo garantido. Lembrou de convites recusados, conversas adiadas e decisões empurradas para depois. Aquela pausa estranha no dia do aniversário dele não trouxe respostas claras, mas deixou um recado silencioso. Às vezes, não é o tempo que corre rápido demais, é a gente que deixa de olhar para ele. Carlos sentiu um aperto leve no peito, não de tristeza, mas de arrependimento calmo, daquele que não machuca, só ensina. Antes de apagar as luzes, ele voltou até a porta e observou a rua por alguns segundos. Tudo parecia igual ao que sempre foi, mas ele sabia que algo tinha mudado por dentro. O silêncio da noite parecia mais cheio, quase atento. Carlos sorriu de leve, como quem entende algo sem precisar explicar. Aquele aniversário não ficou marcado por presentes ou fotos, mas por um instante que ninguém conseguiu controlar. No dia seguinte, a cidade comentou menos, a rotina voltou, mas Carlos seguiu diferente. Ele passou a ouvir mais, a adiar menos e a valorizar o agora com mais cuidado. O detalhe que parou a cidade não deixou registro, mas deixou um lembrete. A vida segue sem avisar quando vai surpreender, e às vezes tudo o que ela pede
é que a gente esteja presente quando isso acontece. Com o passar dos dias, o episódio virou história, contada em tom de brincadeira, dessas que surgem em conversa de bar e terminam com risada desconfiada. Mas para Carlos, aquilo nunca soou como piada. Sempre que alguém mencionou o aniversário, ele sentiu o mesmo silêncio voltar por dentro, como se aquele instante ainda estivesse suspenso em algum lugar. Às vezes, enquanto olhava ao relógio, teve a impressão de que os segundos hesitaram antes de seguir em frente, só por um instante. Ele nunca contou isso a ninguém, porque sabia que certas coisas não pedem explicação, só atenção. Carlos seguiu a vida, trabalhou, comemorou outros aniversários e manteve a rotina. Mas algo ficou diferente. Ele passou a prestar mais atenção nos detalhes pequenos, nos encontros simples e nos momentos que costumam passar rápido demais. A festa acabou, a cidade seguiu, mas aquele dia não se fechou por completo. Ficou como uma dobra no tempo, discreta e silenciosa. Talvez ninguém nunca descubra por que tudo parou naquela noite. Talvez nunca tenha havido um motivo. Mas desde então, Carlos aprendeu algo que não se esquece. Às vezes, a vida pausa só para ver se a gente percebe.